Minasan, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Lição Nerdcast. Nossa, eu não posso falar Nerdcast porque já existe o Nerdcast do Jovem Nerd, mas isso foi sem querer. Pula essa parte. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Lição Nerd. Olha, já começo bebendo água aqui, feio. Desculpa, precisei, eu tô com a garganta ruim, por isso que esse podcast tá sendo gravado. O objetivo é que ele seja ao vivo, esse primeiro como teste piloto eu sempre faço gravado pra saber como é que vai ficar, pra saber se eu não vou ter uma crise de tosse, pra saber se o vizinho não vai fazer um escândalo aí na parte da frente, né? Porque meus vizinhos, quem me acompanha há um tempo sabe o quanto o cachorro do vizinho gosta de participar aqui dos meus conteúdos, mas vamos que vamos. Aqui no podcast do Lição Nerd é diferente do Desbloqueia, que para quem acompanha já toda quinta-feira, onde eu ensino técnicas de escrita criativa através das histórias que a gente já gosta, né? Eu pego uma história e destrincho ela ali, como ela foi feita, as técnicas que foram usadas. Óbvio que não é só achismo meu, são coisas que eu pesquiso, técnicas que eu estudo. Para exemplificar, eu trago essa história para você entender com exemplo, porque eu entendo que você aprendendo com exemplo é muito melhor. Ainda mais aprendendo com exemplo de uma história que a gente já viu, que você gosta, para que você entenda o conceito e internalize. Beleza? Esse é o Desbloqueio. O que é então o podcast Lição Nerd? Precisava fazer 2 conteúdos? Precisava. Aqui o objetivo é exterminar todas as dúvidas, inseguranças, incertezas, problemas, dificuldades, obstáculos, enfim, o que seja que esteja te impedindo de escrever. Seja medo de achar que você é ou não capaz, seja como organizar as suas ideias, talvez você não saiba, coisas mais do trabalho mais back-office, digamos assim, de um escritor, né? Tratar esse emocional seu, porque se a gente também não estiver bem mentalmente, a gente não consegue. Tratar emocional é meio forte, né? Eu não sou psicóloga, mas aqui, como a comunidade do Lição Nerd, tentar ajudar vocês com isso. Por isso que o objetivo é que ele seja ao vivo, para que a gente construa esse conteúdo junto. Agora eu vou fazer ele sozinha, mas vai ter outra pessoa aqui com a gente nesse podcast, até porque podcast é legal quando tem mais gente discutindo, né? Mas a coisa que eu sempre digo é feito é melhor que perfeito. Já tava no prazo de fazer esse conteúdo. Vai ter uma amiga minha que também adora esse universo nerd otaku. Talvez ela saiba do universo tanto quanto eu. E que ela já tá muito mais tempo nessa jornada aí de amar essas histórias. De fazer até fanfics também. Da Sailor Moon, que ela adora. Mas ela tá, enfim, ela é professora também e ela tá tentando se arrumar lá. Assim que tudo que ela tiver organizado, a gente vai ter mais uma pessoa aqui. Vai ser muito legal ter ela aqui, eu garanto pra vocês, porque ela também é uma pessoa muito divertida. Sem mais demoras, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a fórmula. A fórmula mágica. Mentira, não existe fórmula mágica, mas a fórmula para escrever sem desanimar. Juliana, é o que as pessoas me perguntam. Ju Sensei, como que eu faço? Como eu posso escrever sem desanimar? Porque toda vez que eu pego uma história para escrever, eu abandono ela no meio do caminho. Eu acabo deixando ela, tipo, de lado, ou, eu abandono ela pra ver Netflix, eu não tenho disciplina. Ai, qual o problema? Bom, a primeira coisa que eu sempre identifico nos meus alunos é, de fato, essa falta de disciplina. Temos um Sherlock Holmes aqui. É óbvio que eu sei que eu já tenho falta de disciplina. Eu quero saber como melhorar, como extinguir ela, exterminar de vez. Então, essa fórmula eu pensei, montei de fato uma fórmula para vocês entenderem como que funciona a criação do hábito. Nesse podcast, você vai aprender de uma vez por todas a montar a sua rotina de escrita. E se você não montar nesse podcast, se você depois desse conteúdo não montar, garanto que aí é porque você tá zero comprometido, zero querendo escrever uma história. Eu vou te mostrar como de uma maneira simplificada você consegue escrever, ter essa rotina e esse hábito de escrita. É esse hábito de escrita que faz você escrever sem desanimar. Mas então como, Ju Sensei? Como que eu consigo fazer
essa rotina, porque eu já tentei escrever todos os dias e não consigo, porque eu já tentei botar tabelinha, calendário e não deu certo, já botei despertador no meu celular e ainda assim eu não consigo sentar, sempre alguma coisa me distrai. Ok, primeira coisa que você precisa saber, então, se você já tentou, deixa aqui nos comentários pra eu saber, se você já tentou, opa, esbarrei no microfone, eu e essas minhas mãos. Deixa aqui no comentário se você, claro que se você estiver ouvindo no Spotify, você não vai conseguir deixar no comentário, mas você pode ir no Instagram ou no vídeo do YouTube deixar o comentário lá, me manda um DM, enfim, fala pra mim se você já tentou, quais foram as técnicas que você já tentou escrever uma história. Eu quero saber, eu quero muito saber. Por que eu quero muito saber? Porque eu quero olhar e entender, cara, essas técnicas funcionam realmente? Não funcionam? Poxa, foi tudo isso? Será que tem alguma técnica que eu sei que vocês ainda não testaram? Eu vou trazer aqui a fórmula. Não técnicas pequenas. Vou dar, na verdade, para quem ficar até o final desse podcast, porque é um conteúdo de mais de 20 minutos, para quem ficar aqui até o final do podcast, eu vou revelar as minhas técnicas secretas para eu conseguir botar essa fórmula em prática. Mas primeiro, eu quero que você entenda uma coisa muitíssimo importante, que entenda que hábitos são adquiridos com o tempo. Sim, hábitos são adquiridos com o tempo. Você ter o hábito de escrita não vai acontecer da noite para o dia. Vou te explicar. Você, pequeno aprendiz, que está aí tentando escrever uma história, por um acaso, você já foi numa academia? Ou já fez alguma atividade física? Ou já aprendeu a tocar algum instrumento musical? Vou te explicar. Quando você, para tudo isso que eu falei, para você ter um resultado, você também precisa ter uma disciplina. Assim como para escrever, se você quer concluir a sua história, você precisa ter a disciplina de escrever para concluir a história. Porque se você não escreve, a história não fica pronta, né? Fica só na sua cabeça, enfim. Eu acho que isso é subentendido. Pra ir pra academia, a pessoa quer emagrecer, ela também tem que ter uma rotina na academia. Pra fazer qualquer outro tipo de coisa que a pessoa queira fazer, também instrumento musical, você também precisa ter uma rotina pra treinar. Não adianta você treinar uma vez por mês, abandonar, querer voltar daqui a 3 meses e depois ficar chorando. Ai, por que eu não consigo tocar o parabéns pra você? Cara, ou por que eu consigo só tocar o parabéns pra você, né? Porque você tem que ter disciplina. Por que as pessoas falam tanto? Isso, óbvio, que a gente sabe hoje que é algo racista falar isso, mas as pessoas ficam falando, porque todo japonês é bom no que faz. Cara, é porque a cultura deles ensina essa disciplina. Eu invejo a cultura japonesa, eu acho lindo essa disciplina que eles têm. Tento muito aprender com eles. Tento muito mesmo aprender, não com animes ou etc, mas existem livros de fato que ensinam essas técnicas dele. Até mesmo dentro da administração, a gente usa métodos como o Kanban, o Kaizen, o método PDCA. São todas técnicas japonesas. E a gente usa até essas técnicas dentro da própria administração. A gente usa o Kaizen, o Kanban, o PDCA, o método PDCA, que são todas técnicas utilizadas para fazer empresas crescerem. Porque construção de hábito, você ter disciplina, faz muita diferença quando você quer tirar um projeto do papel. Segundo ponto, e que quase ninguém te conta. Desculpa o meu olho lacrimejando, gente. Vocês não estão vendo porque eu tô cortando, mas cada 5 palavras que eu falo é uma crise de tosse. Mas vamos até o final, porque esse conteúdo é muito importante. Segunda coisa que é muito importante e quase ninguém te fala quanto à questão da rotina de escrita. Eu vejo isso muito genérico por aí, muito genérico. Por isso que eu realmente resolvi começar com esse podcast, com esse tema, porque é uma dificuldade que abrange muita gente mesmo, que tem essa dificuldade de ter a rotina, de construir a disciplina, de construir o hábito de escrita. E erroneamente, vejo várias pessoas dando dicas rasas do tipo, você precisa escrever todos os dias. Se você não escreve todos os dias, você não é escritor. Porque se você tem pouco tempo, então é melhor desistir. Tem gente que fala isso. Já vi alguns vídeos. E eu achei um absurdo. Eu falei, não, gente, não é assim. Você não precisa escrever todos os dias. Acabei de te livrar de um problemaço que você, com certeza, algumas pessoas ficam, caraca, eu não posso escrever um livro, eu não posso escrever o que eu quero, porque eu não tenho tempo pra isso.
quando eu conto a minha historinha, no dia que eu saí de casa, eu entendo a minha história, eu repito a minha história, porque eu quero que as pessoas se conectem comigo, eu ajudo as outras pessoas através da minha história. Então é o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu trabalhava na administração e era muito complicado pra mim ter tempo. O que eu fazia? Eu acordava mais cedo, eu chegava no trabalho mais cedo pra poder escrever. Na volta pra casa, eu ficava 2 horas dentro de ônibus, no trânsito. Eu escrevia no celular dentro do ônibus. Não era sempre, mas quando eu tinha ânimo, eu fazia isso. Final de semana, eu escrevia também. Mas o que eu quero dizer com isso, exemplificar com isso, é que eu tinha uma rotina muito puxada. Eu nem sempre eu escrevia todos os dias no mesmo horário, mas eu sabia que eu tinha que escrever. Às vezes, sim, no meu caso eu escrevia todos os dias, porque ali eu já vinha de uma antiga rotina de escrita. E eu conseguia ter essa disciplina e esse hábito de escrever todos os dias. Mas talvez você que não tenha uma régua, zero de disciplina, nunca teve esse hábito de escrita, não vai escrever todos os dias e tá tudo bem. Juliana, eu só consigo escrever final de semana. É isso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu apresentar a fórmula. Vocês estão prontos para saber que fórmula é essa? Eu vou colocar a imagem aí na tela. R é igual a TD mais C. Eu falei que eu tinha realmente construído uma fórmula. De fato, uma fórmula para você. É uma representatividade do que eu entendo que seja o ideal para você conseguir criar um R, que é a rotina de escrita. Vamos desmistificar. Deixa eu explicar, então, o que são esses elementos. TD é tempo dedicado, é o tempo disponível, o tempo que você tem disponível para você se dedicar àquele projeto, à escrita, no caso. E o C é a consistência. Tudo com o tempo. Esse fator de consistência dentro da fórmula é o maior de todos os fatores que vai determinar o seu sucesso. O seu sucesso em tentar construir um hábito de rotina de escrita não vem de maneira nenhuma do seu tempo disponível. Porque o tempo disponível para cada pessoa pode sim ser relativo. E aí entra muito a questão do não importa se você tem alguns minutos ou horas por semana, o que importa é você identificar esse tempo. E que esse tempo também seja um tempo de qualidade. Ou que pelo menos seja um tempo que você consiga parar para se dedicar totalmente naquele instante. Aí vem sempre assim, Juliana, mas eu não tenho tempo. Nenhum, impossível. Será que você não tem tempo naquele anime que você tá assistindo? Se você deixar, em vez de assistir 30 episódios por dia, no final de semana, assistir só um ou não assistir, só enquanto você tá escrevendo sua história. Lembrando, gente, que escrever uma história é um projeto. Ela tem início, meio e fim. Uma hora você vai terminar de escrever ela e aí você pode dar uma pausa. Ninguém precisa ficar escrevendo o tempo todo. Você precisa ter essa dedicação e essa disciplina enquanto você tá participando daquele projeto, enquanto você tá escrevendo aquela história. Por exemplo, eu nesse momento não estou escrevendo nenhuma história. Eu escrevo, sim, conteúdos pro Lição Nerd. Eu escrevo o roteiro dos vídeos, né? Só que é diferente. Eu aplico muitas técnicas, óbvio, mas é diferente. Então, hoje eu não tô na minha disciplina de ter que escrever sempre dentro da minha rotina para uma história, porque eu não estou escrevendo. Mas isso é absurdo, porque escritor deveria escrever sempre. Cara, peraí, é um trabalho como qualquer outro. Eu faço meu projeto, termino a minha história e vou descansar, porque eu também mereço, né? Então entenda que talvez durante aquele período, durante aquele tempo que você vai estar dedicado à construção da sua história, você vai precisar abrir mão talvez de alguma coisa. E alguma coisa que não seja tão faltoso. Você não assistir um Netflix, você não deixar de assistir um episódio de anime, não vai te matar. A prioridade precisa ser a sua história. Porque aí, se você não quer abrir mão das coisas, aí vai ficar difícil até mesmo te ajudar. Não há fórmula que te ajude. Não há nada nesse mundo que vai te ajudar a construir a sua história se você não está disposto a se comprometer com ela. Porque quando você se compromete com a sua história, você vai arrumar sim um tempo. Eu arrumava tempo, mesmo trabalhando igual uma louca. Por exemplo, tem gente que tá na faculdade e eu sei o quanto faculdade toma tempo, porque eu já fiz faculdade, eu sei, também já tive que dormir 3 horas da manhã fazendo trabalho da faculdade, porque eu fazia faculdade e trabalhava, fazia os dois ao mesmo tempo. E sim, naquela época, pra mim,
era muito difícil eu conseguir escrever. Então, naquela época, ou durante o período de provas, durante o período de entrega de trabalho, eu não escrevia, mas estava tudo bem. Não é que eu abandonava a escrita. Era que eu sabia que naquele período específico eu não ia conseguir escrever, não ia conseguir manter a minha rotina de escrita. E como que faz, então? Pra você que tá aí atolado de trabalho, pra você que tá aí com trabalho e faculdade, cara, espera suas férias e se dedica muito mais nas suas férias, sabe? Ah, mas eu também quero descansar nas férias, então faz o meio a meio ali. Você não ia pra faculdade todos os dias, né? Exemplo. Então, dia sim, dia não. Um dia sim você descansa, um dia não você vai lá e escreve, né? Tipo, um dia você descansa, um dia você escreve, um dia você descansa, um dia você escreve. E não o dia inteiro, mas pelo menos ali no mesmo período que você ficar na faculdade, ou seja, 2 horas. Primeira coisa, então, da fórmula. Separe esse tempo que você precisa se dedicar. E aí, só recapitulando para ver se ficou bem entendido, escrever é um projeto. Tem uma data de início e uma data de fim. Você não vai ficar eternamente escrevendo a mesma história. Nem pode e nem é saudável para a própria história que você fique muitos e muitos anos escrevendo ela. Quem ficou muitos e muitos anos escrevendo a mesma história foi o C.S. Lewis. E o Tolkien, que eles fizeram as Crônicas de Nárnia e o Senhor dos Anéis. Basicamente, ali é uma história complexa, enorme, mesmo se a gente juntar todos os livros deles. E eles ficaram a vida toda praticamente escrevendo essa mesma história. Mas ainda assim, eles escreveram por partes. Caso você não saiba, o Tolkien foi pra guerra. E na guerra, ele escrevia alguns pedaços e tal. Era um meio de escapatória dele. Cara, se o cara escreveu na guerra, você não vai conseguir arrumar um tempo? Não quero comparar. Tá bom, vamos lá. Não quero comparar. Mas, só dizendo que ainda assim, ele, tipo, quando ele podia, ele escrevia. Ele entendia o tempo dedicado dele ali e ele se dedicava naquele momento que ele podia. Então é o que você pode. Não menospreze o tempo que você pode. Mesmo que seja minutos por dia ou algumas horas na semana, não menospreze isso. Primeira coisa, eu quero que você anote aí. Anota num post-it no celular, aonde for. Deixa aqui nos comentários pra não esquecer, se for o caso. Coloca. Eu acho que se aquela hora ali do dia, ou no meu horário de almoço, pelo menos 2 vezes na semana, eu posso, em vez de tirar meu horário de almoço pra ficar jogando Candy Crush, eu posso tirar ali meia horinha pra me dedicar à escrita. Juliana, meia hora? Mas como é que eu vou conseguir me concentrar, escrever e tal? Cara, nos primeiros dias você não vai ter um desempenho tão bom, mas lembra do que eu falei? Que o hábito vem com o tempo. Nos primeiros dias você não vai ter um desempenho tão bom. Nos primeiros dias você vai querer desistir. Nos primeiros dias você vai ficar olhando pra tela em branco. É assim mesmo, tá tudo certo. Porque foi assim comigo, entendeu? E só que hoje, pra mim, isso já é fácil eu fazer isso. Só que olha quantos anos eu já escrevo assim. Quantos anos eu comecei a fazer isso. E quantas vezes no início eu paro. E até hoje, tá? Até hoje, às vezes, é a data de escrita. Tô dentro de um projeto de um livro, de uma história que eu quero escrever. E chegou chegou o dia de eu escrever, né? Sei lá, eu escrevo 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Olha só, nem eu que sou uma autora um pouco mais experiente, escrevo todos os dias. Porque eu tenho um negócio pra tocar, eu tenho trabalho pra fazer. Eu sei que eu não posso escrever todos os dias. Tá tudo bem. O que importa é eu ter disciplina com aqueles dias que eu me comprometi. Eu consigo fazer 3 vezes na semana, então eu paro. E às vezes, até hoje, mesmo com experiência, chega assim o dia e eu sento e falo assim: o que eu vou escrever? Tipo, eu sei a cena porque eu faço planejamento, mas eu falo: como é que eu vou desenvolver essa cena? Sabe o que eu faço? Então eu dedico aquele tempo ali a ficar pensando e imaginando aquela cena. E vou testando, vou rascunhando coisas no papel. Isso também faz parte do processo de escrita. E até uma hora que sai. Aí sabe o que acontece? Eu olho pro relógio e vejo que já passou a hora. Sei lá, eu me dedico 2 horas do dia naquele dia pra fazer a escrita. E aí eu olho, já passou, já tô mais de 3 horas sentada ali. Mas eu não quero sair, porque agora já me empolguei. E se eu posso ficar, eu fico. E tá tudo bem. Essa mania de falar e tá tudo bem, desculpa. Mas eu só quero que você entenda isso. Mesmo eu sendo experiente, às vezes sento sim na frente da tela do computador e não tenho. Não vem, as palavras não fluem tão fácil como um rio cristalino. Não acontece isso todos os dias. A diferença da experiência é que eu sei que é normal. Mas eu não posso simplesmente levantar do computador e falar assim: já que hoje eu não quero escrever, eu vou assistir um filme, eu vou fazer outra coisa, eu vou ficar à toa. Não. É o dia de escrita. É o dia dedicado
a fazer isso, é o tempo dedicado a fazer isso. Então eu vou sentar, vou ficar aqui na frente do computador, vou botar meu cérebro pra sair da zona de preguiça dele, porque o nosso cérebro, se você não sabe, já falei isso em outros conteúdos, ele fica no modo economia de energia. Nosso cérebro é preguiçoso. Assim, ele vem de fábrica, assim já. Tentando economizar energia pra, enfim, pra gente sobreviver. Cabe a gente dar, sei lá, um empurrão nele pra ele andar, entendeu? Ir a manivela e depois ele pega a engrenagem. Então é isso. Com outras técnicas que você vai aprender aqui, você vai entender também como fazer isso de uma forma mais fácil. Porque pra mim hoje já fica mais fácil. Não caio tanto na tentação de querer simplesmente levantar e assistir um filme, porque eu sei o que fazer pra estimular meu cérebro. Mas acontece. Sim, acontece de eu sentar e olhar pra tela em branco do computador e falar assim: ferrou, eu não sei, eu não quero escrever, eu tô com preguiça. Hoje eu já assumo, eu tô com preguiça, eu não quero, mas dane-se, é meu tempo dedicado, eu vou ter que sentar ali e eu vou ter que fazer. Sabe o que acontece? Se eu pegar e levantar e sair, eu quebro o meu ciclo de disciplina, quebro o meu hábito. E pra voltar pro hábito, uma vez que você quebra, é muito difícil. Então, não faça isso. Pega aí e separa qual dia. Pensa, cara, não é possível, ó, vou dar ideias aqui. Será que no ônibus você não consegue escrever? Tem gente que fica enjoado lendo. Eu fico muito enjoada lendo no ônibus, mas eu não fico enjoada escrevendo. Em algumas circunstâncias. Então, quando eu consigo, eu escrevo um pouquinho no ônibus também. Outra dica bônus que não tava nem no roteiro aqui que eu ia falar com vocês. Mas por que é importante também a gente escrever uma história por vez? Como eu falei, escrever uma história, escrever um livro é um projeto. Se você faz mais de um projeto ao mesmo tempo, você tem que ter muito tempo dedicado pra abrir a caixinha do projeto A e fazer as coisas ali, fecha. Depois vai pra caixinha do projeto B, faz as coisas ali, fecha. Senão você mescla tudo e fica complicado. Uma vez que você tá imerso 100% numa história só, por isso que é importante você escrever uma história de cada vez. Uma vez que você tá imerso numa história só, você vive pensando naquela história, você dorme e acorda pensando naquela história, você come pensando naquela história. Então, quando te vem a ideia de alguma coisa e você tá de bobeira no ônibus, você tá de bobeira assistindo televisão, você tá de bobeira, você sabe, é um momento que você pode parar, até no trabalho às vezes, já aconteceu comigo, você dá uma paradinha ali, você não fica olhando o Face, então abre o Word ali rapidinho, ou o Google Docs que eu recomendo, e escreve lá. Ah, mas Juliana, não vai ficar tudo remendado se eu não parar pra fazer um local de escrita? Olha, eu acho lindo de verdade as pessoas que conseguem. Hoje eu consigo parar em casa, ter o meu local de escrita, né, botar música, ligar o computador, né, fazer aquele ambiente tudo organizadinho pra escrever. Mas você que não tem, o que você acha que é, pra mim, principalmente, o que você acha que é a maior prioridade? Você escrever a sua história, custe o que custar, ou você só escrever a história quando você tiver esse seu lindo ambiente utópico de trabalho de escritor? Eu não sei quanto a você, mas eu voto no você ter a sua história pronta, custe o que custar. Porque eu escrevi a minha primeira história assim. Mais uma vez, direto do túnel do tempo, contando um pouco da minha história, eu escrevi à mão há uns anos atrás, há uns bastantes anos atrás. As minhas primeiras histórias eu escrevi à mão, e não eram histórias pequenininhas não, tá? Eram histórias de mais de 500 páginas escritas à mão. Então, imagina só. Claro que se eu passar tudo pro Word, talvez diminua, mas, cara, eu escrevi 500 folhas, frente e verso, à mão. Então não era nem 500 páginas, 500 folhas. E que foi justamente a fanfic de Piratas do Caribe, quem participou do meu último evento. Eu contei um pouco sobre essa história e ela tá ali pra eu passar limpo do computador e quem sabe divulgar ela como fanfic, óbvio. Ou pegar, retransformar ela numa outra história, né? E aí deixar ela 100% original, sem nenhum vestígio de Piratas do Caribe e, enfim, conseguir divulgar ela aí. Porque deu um trabalho escrever aquilo, fiquei até com tendinite. Mas o que eu tô querendo te dizer é isso, você consegue encontrar um tempo. Então vá lá. Tem algum tempo que você consegue dedicar? Se a sua resposta a princípio é não, eu te desafio a pensar em todos os tempos que você passa mexendo no celular, assistindo anime, assistindo série, assistindo o que for na televisão. Esse tempo você pode usar para sua escrita. E agora, por que independente do tempo que você tenha, o próximo fator é o que determina a sua vitória, a sua conquista na construção do seu hábito de escrita? Para você
conseguir escrever sem desanimar é a consistência. A consistência que vai fazer aquele tempo que você tem disponível, independente de ser alguns minutos por dia, algumas horas na semana, aquilo dali que vai fazer a diferença para você construir esse hábito. Se o seu tempo é 30 minutos por dia e você todo dia se dedicar àqueles 30 minutos, ou, Juliana, eu só tenho 30 minutos 3 vezes na semana. Todo dia, 3 vezes na semana. Olha eu com o papel higiênico aqui. Todo dia, 3 vezes na semana, você vai lá e escreve e senta e tem a disciplina pra você. É tipo um compromisso, sabe? Compromisso marcado, é um trabalho e você tem que instruir seu cérebro pra aquilo. Todos os dias, ou todos os dias que eu marquei, 3 vezes na semana, eu vou sentar e vou escrever aqueles 30 minutos. E o mais importante de tudo, para que a sua consistência também não seja falha, é você começar com pouco tempo. Mesmo que você seja uma pessoa com muito tempo livre, não comece colocando 2 horas por dia, 3 horas por dia. Vou escrever 6 horas por dia. Arrasei, vou escrever o livro em uma semana. Cara, se você for um escritor experiente, beleza pra você. Se você não é um escritor experiente, se você começou a escrever agora, se você tá escrevendo sua primeira história, não faça isso, pequeno gafanhoto. Comece com 20 minutos. É a minha sugestão. Juliana, 20 minutos não é nada. Começa com 20 minutos. Se você sentar 20 minutos e ver que consegue ficar mais, fica mais. Mas o seu compromisso é ficar no mínimo 20 minutos. Entende? O mínimo. Se você consegue, se na hora de você escrever você conseguir ficar mais tempo, nossa, lindo. Mas por que isso é importante você começar com pouco? Um segredo que faz essa fórmula funcionar, que faz a consistência funcionar, que faz o tempo dedicado funcionar, é você ter pequenas vitórias por dia. Muita gente, quando eu dei o exemplo lá atrás, lá no início do podcast, muita gente quando começa a ir pra academia, quando começa a aprender um instrumento musical, quando começa a escrever, ela sempre quer, ou quando quer construir qualquer tipo de hábito, ela sempre quer pular do A pro Z. Não é nem do A pro B. Ela quer pular do A pro Z. Imagina o alfabeto. A, B, C, D, o último é o Z. Ela quer pular do nível A pro nível Z. É assim que as pessoas querem fazer. Por exemplo, água. Isso é muito comum, isso é um problema muito comum entre os brasileiros. Ou talvez a humanidade inteira. Você tem que beber 2 litros de água por dia. A pessoa não bebe nenhum copo de 200 ml. Eu era assim. Eu não conseguia beber nenhum copo de 200 ml de água por dia. Eu sou muito ruim pra beber água. E aí, o que eu fiz? Falei, não, tá bom, vou beber 2 litros. E aí, num dia, eu quis começar a beber 2 litros de água. Eu consegui? É óbvio que não. Teve uma hora que eu fiquei enjoada, eu não queria mais ver água na minha frente, nem qualquer outra bebida. Por quê? Eu queria sair de 200 ml de água por dia para 2 litros de água por dia. Isso não existe. Não existe essa possibilidade de você fazer isso. Você vai conseguir um dia, mas no dia seguinte você vai estar cansado. Por quê? As coisas acontecem, as mudanças acontecem gradativamente. Mano, seu cabelo não cresce do dia pra noite. São centímetros, milímetros que vão crescendo até ele ficar grande. Sua rotina de escrita também é assim. É aos poucos que você consegue. Então, da água, continua no exemplo da água. Depois de aprender sobre essa questão de hábito, o que eu fiz? Em vez de sair de 200 para 2 litros, eu saí de 200 para 600 ml, que seria, 400 ml a mais, seriam uns 3 copos por dia, daria sim, ali no almoço e tal, pra tomar. E aí eu consegui os 600 ml, e o que acontecia? Eu ficava super feliz, eu me sentia vitoriosa, porque eu consegui os 600 ml. Mas isso não é uma mentira, porque seu objetivo não é 2 litros? Não, não é. É uma escada, eu consegui um degrau. Caraca, eu consegui 600 ml. E eu fiquei em 600 ml, eu acho que um mês. O período para você conseguir um hábito é de geralmente 21 dias, a um mês. Se você fizer aquilo durante todo esse período, seu cérebro já entende aquilo como hábito e fica mais fácil de você continuar fazendo. Então, depois de um mês, eu passei para 1 litro. E da mesma forma, no começo também foi difícil passar de 600 para 1 litro, mas eu fui, um dia eu bebi, o outro dia eu não bebia, mas sempre consistente de tentar 1 litro. Consegui beber 1 litro, o que eu fiz? Passei para 1,5 litro até chegar a 2. Mentira, ainda não cheguei a 2 litros, mas já tomo 1,5 litro de água, o que pra mim já é muita coisa. Eu descobri que eu realmente não precisava tomar 2 litros de água, enfim, tem um cálculo aí maluco. Mas hoje eu consigo tomar 1,5 litro.
que é essa garrafinha e meia aqui, que eu, se eu não me engano, tem 1 litro. Enfim, aí eu consigo tomar. E aí, pra ajudar o hábito, eu tenho a garrafinha. Se eu tiver que ir lá pegar um copo, é mais difícil. Se eu tô fora de casa, é mais difícil. Mas se eu tô trabalhando e tem essa garrafinha do lado, ela tá do lado, eu tô sempre bebendo água. Então fica mais fácil, são ferramentas que te ajudam. Que eu disse que eu ia ensinar pra você agora no final. Só pra resumir então a fórmula, separa um tempo dedicado. Entenda que você está trabalhando num projeto que você talvez vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas é por um tempo, é temporário. Não é que você nunca mais vai assistir anime. Não, cara. Se você às vezes. E eu tô dando um exemplo do anime aqui, gente, porque assim, eu sei que a maioria das pessoas aqui gosta de assistir anime, gosta de assistir série, gosta de assistir filme. Então, aquele tempo que você tá fazendo aquilo, abre mão dele só um pouquinho pra você ter pelo menos meia hora por dia, 3 vezes na semana que seja, 1 hora por dia, 3 vezes na semana, pra você conseguir se dedicar pra sua história. E vai ser temporário, não vai ser pra sempre. Depois tem a consistência de começar aos poucos. Comece, poxa, você tem até 1 hora, mas comece pelo menos 20 minutos por dia, até você conseguir sentar e escrever 1 hora por dia, entendeu? Ah, por mais que você tenha 2 horas por dia, obrigue-se a escrever 20 minutos, né, entre aqueles dias que você pode. Se for todos os dias, ótimo. Se for só 2 vezes, 3 vezes na semana, enfim, você decide. Você vê, né, o quanto você pode escrever. A princípio, obrigue-se a escrever 20 minutos. Se você ficar 20 minutos e conseguir ficar mais, ótimo. Se não, pelo menos, pra quê? No dia que você tiver preguiça, você vai pensar assim, ah, cara, são só 20 minutinhos, né? Deixa eu ficar lá. Eu já fiquei todos os dias, 20 minutinhos passa tão rápido. Deixa eu fazer esses 20 minutinhos. E aí, se você ficar mais, ótimo. E aí você vai aumentando gradativamente até chegar a preencher todas aquelas 1 hora de uma forma super automática, que você não pese, que não seja difícil pra você sentar lá, que seja natural, seja hábito, assim como o hábito de tomar banho, como o hábito de comer, que você já sente lá e escreva naturalmente às 1 hora, 2 horas que seja. Beleza? Agora sim, as ferramentas. Primeira coisa, escrever em algum lugar online. Eu escrevo no Google Docs, que é o Google Docs, e sempre deixo salvo no Drive, porque o que acontece? Dessa forma eu consigo escrever de qualquer lugar. Se eu tô no ônibus, eu escrevo no celular. Se eu tô em casa, eu escrevo no computador. Aqui, hoje eu só tenho um computador em casa. Se meu marido tá no computador trabalhando, eu pego e escrevo no tablet. Então, eu consigo escrever de todos os lugares possíveis, porque eu só abrir o documento e escrever. Ah, mas não vai ficar remendado? É por isso que nós temos a revisão depois. O que importa é você fazer só V1 do texto e finalizar a história. Melhorar ela, deixar ela bonitinha, do jeito que o seu leitor vai ler, deixar ela, sabe, polida. Você só vai conseguir com a revisão. A V1 do seu texto, geralmente, não é o que vai ser o melhor e o que já vai ser mandado para ser publicado. Então, a primeira coisa então, você precisa se preocupar na sua V1 de terminar a sua história. É tudo que você precisa se preocupar. Se tá com erro de português, se tá mal formatado, se você tá, né, escrevendo no celular, escreve no computador e tem formato diferente. Mas o que eu recomendo é que você escreva tudo no mesmo documento. Não sai escrevendo pedaço dela em todos os lugares. Teve uma vez, eu vi uma pessoa que me mandou, eu quase surtei. A pessoa tava escrevendo no WhatsApp. Se você é essa pessoa, se você é uma dessas pessoas, para com isso agora. Como assim? Ela criou um grupo com ela mesma e tava mandando mensagens para aquele grupo que só tinha ela e escrevendo ali. Cara, já vi tanta gente, eu mesma já perdi contatos, conversas, mesmo fazendo backup do WhatsApp, quando a gente vai reinstalar no outro celular. Ai, não tem as últimas conversas, perdi backup, perdi contato, perdi conversa, perdi arquivo. E você tá colocando a sua história ali, cara. Não faça isso, não faça isso. O Google Docs ou o Google Drive também, que aí você consegue, hoje com o Microsoft 365, você consegue abrir ali o Word online, igual o Google Docs, em qualquer lugar. Então, também você pode fazer pelo Word, usando, né, o Office 365, só que, se eu não me engano, ele não é gratuito, o Google Docs é gratuito. E aí, você consegue fazer esse trabalho num arquivo só. Agora, e fora que esses arquivos, eles têm a segurança de ficarem na nuvem, é muito mais difícil de perder. Ai, Juliana, e se me hackearem? Ai,
não acontece com tanta frequência assim. Na dúvida, ainda assim, mesmo se te hackearem, você ainda tem a empresa, você tem como entrar em contato com o Google, com a Microsoft, para você conseguir aquilo de volta. Não escreva direto no Notepad, porque ele é uma aplicação. O que é uma aplicação? Ele é uma API, ele é um software que tem muita estabilidade, muito mais do que o Word, muito mais do que o Google Docs, e ele pode vir a dar bug e apagar a sua história, como já aconteceu com várias pessoas. Então, não faça isso. Não escreva no seu bloco de notas do seu celular, porque se te roubarem, você vai perder a sua história. Então, deixe no lugar na nuvem, onde você consiga acessar de qualquer lugar. No pior das hipóteses, escreve no e-mail. Só que vai ser um e-mail gigante, porque eu quero que você também condense tudo num lugar só. Eu tenho até minhas anotações estão no bloco de notas do Google Keep, que fica online. Ele salva na hora, na nuvem, e se eu perder no celular, eu posso acessar do computador, posso acessar de outro computador, posso acessar de qualquer lugar. Então, hoje em dia, é muito fácil você ter essa... Hoje em dia, é muito fácil você ter ferramentas para você não perder sua história. Google Agenda, coloca lá, crava lá todos os dias que você precisa escrever e deixe lembretes no dia anterior para que você lembre, amanhã eu tenho que separar meu dia para poder escrever. Não vale acumular. Eu não escrevi hoje 30 minutos, amanhã eu vou escrever 1 hora. Não vale acumular. Faça exatamente o programado todos os dias. Se é igual a mesma coisa da dieta. Eu vou comer uma pizza hoje para amanhã comer só uma folha de alface. Não adianta, não faça isso. Então, tudo bem, naquele dia você não pode? Acontece, imprevistos acontecem, às vezes a gente desanima. Mas no próximo dia, né, que você marcou para escrever, você vai e faz o combinado. Use o método Pomodoro. Talvez eu faça um vídeo só falando sobre esse método. Pomodoro é aquele método que você, de 20 a 15 minutos, você deixa o celular, tipo, cronometrando lá. E você, naqueles 20 a 15 minutos, você só vai se dedicar a fazer aquilo que você está fazendo. Você não vai parar para beber água. Você não vai parar para nada, para fazer nada, para ir no banheiro, para fazer nada. Você só vai fazer aquilo dali. E depois que apitar aqueles 20 minutos, você tem 5 minutos de descanso, 5, 10 minutos, e depois você volta a fazer. Então, é a mesma coisa que eu falei sobre você começar pouco. Você consegue falar pro seu cérebro assim, cara, não se distrai agora não, a gente só tem 15 minutinhos, passa rápido. Vamos focar 100% nisso daqui. Daqui a pouco eu deixo você ficar 10 minutos sem fazer nada, mexendo no celular e etc, pra descansar. Depois a gente volta e vai. Cara, isso é muito bom, isso funciona muito comigo. Eu amo esse método, porque eu sou uma pessoa muito distraída. E aí... às vezes eu tô no trabalho, escuto uma música e eu lembro da história que eu tô escrevendo e vou embora. Aí eu falo, não, peraí. Vamos ficar 10 minutinhos aqui, a gente termina isso em 10 minutinhos, ou pelo menos faz 10 minutinhos isso daqui, depois eu te dou 10 minutinhos ou 5 minutinhos pra você ficar pensando, imaginando, viajando nas suas histórias. É muito bom ficar viajando nas histórias, mas a gente não pode fazer isso sempre. Eu não recebo por viajar nas histórias, né? Um dia eu vou receber pelas minhas histórias, mas não quando elas estiverem só na minha mente. Preciso botar elas em prática. Minasan, passei tudo que eu conseguia nesse podcast. E agora, pra você, lá no Instagram, eu vou colocar um resumo desse podcast aqui pra você conseguir salvar e ter a fórmula, ter essas dicas condensadas lá pra você, ok? Assim que você terminar aqui, vá lá no Instagram e comenta lá o que você achou do podcast, se te ajudou, se abriu sua mente pra alguma coisa, se era o que você precisava, se realmente tinha alguma dica aqui que mudou a sua vida. Eu preciso saber, até porque pra me dar ânimo pra eu continuar escrevendo, até porque eu paro mais de 1 hora aqui pra sentar e fazer esse podcast, ainda mais hoje, que misericórdia. Foi difícil demais fazer esse podcast aqui, você não viu, óbvio, porque eu não ia deixar aqui eu botando minhas tripas pra fora. Mas eu tossi desesperadamente vários momentos, às vezes que eu falava uma palavra, tossia e voltava, falava uma palavra, tossia e voltava. Mas se tudo der certo, até quinta-feira, até semana que vem, isso vai melhorar. E aí, dando tudo certo, a gente já faz isso ao vivo, porque eu não ia, né, fazer ao vivo assim, tossindo igual uma desesperada, não ia ser nada útil pra vocês.
Eu quero só lembrar que quinta-feira tem o Desbloqueia, que é onde eu ensino você técnicas de escrita criativa, né, trazendo exemplos de histórias que a gente já conhece. Então, marca aí também, quinta-feira, às 18 horas, para você aprender comigo a como construir a sua história com o exemplo das histórias que a gente já ama, beleza? E toda semana no Instagram eu também tô fazendo agora uma live para falar sobre assuntos mais técnicos de mercado, de divulgação, de profissionalização da pessoa que quer ser escritor. Se você quer ser um escritor, se você não quer escrever só por hobby, então aconselho fortemente que você também me acompanhe no Instagram para ter essas lives lá onde a gente discute, onde eu falo as coisas que eu fiz e deu certo, as coisas que eu tô estudando para fazer, porque eu também estou sendo uma instrutora, uma escritora profissional em construção. Sim, já ganhei dinheiro com os meus livros. Não foi nada que me deixou rica, mas o objetivo é esse. E quando eu conseguir essas técnicas, aí você aprende junto comigo. Vai todo mundo ser escritor rico. Será? Beijo grande. Curte se você tá aqui no canal do Lição Nerd. Se você está no Spotify, muito obrigada por ter ouvido até o final. E até a próxima!